E aí, sexto ano, beleza, meu povo? Estamos aqui, né, para dar continuidade às nossas aulas de história, né? Hoje a gente vai continuar o capítulo 3 com vocês, certo? Atenas e Esparta. Na aula da semana passada a gente falou um pouco sobre o surgimento da polis, né, sobre a sua estruturação, né, sobre as suas instituições, né, como a cidade alta, que era a Acrópole, o local onde ficavam os templos religiosos, né, as principais instituições da cidade, a chamada cidadela. Vimos também a questão da cidade baixa, a importância aí da água e do espaço público para os debates políticos, né, a construção das assembleias e dos conselhos. E vimos também um pouco sobre a civilização espartana, né, que vivia na região do Peloponeso, que tinha aí uma educação rígida em relação à questão militar, né, que se organizava de forma oligárquica, né, apenas 5% da população sendo cidadã, né, e vivia principalmente, né, da arte da guerra em acampamentos, né. Vimos também aí que eles vão submeter dentro da região da Lacedemônia vários povos, né, como os messênios, né, vão transformá-los em escravos do estado chamado de Ilotas, que era a maior parte da população aí, que envolvia a região onde Esparta dominava, né? E essas pessoas tinham que trabalhar para sustentar o estado espartano com uma parte daquilo que produzia, né? Tinha também além dos ilotas, os metecos não, os periecos, que eram os ex-habitantes daquela região, foram dominados, né? Aí pelos espartanos, mas continuaram constituindo, né, aí as suas terras, suas pequenas propriedades, pagavam impostos ao Estado, tinham obrigatoriamente se alistar no exército e viviam principalmente das atividades que eram abominadas pelos espartanos, né, como o comércio, né, e também, né, a importância de abastecer através dessas relações de artesanato, de comércio, né, a região ainda da Lacedemônia. E também tinha, né, a sociedade espartana propriamente dita, que era apenas 5% da população, se organizava politicamente a partir de uma diarquia, né, que eram de dois reis e de grandes famílias aristocráticas, né, que eram de grandes proprietários de terra. Né. É importante se destacar que a família ela era um pouco diferente em Esparta que nos outros lugares. Os homens eram obrigados a dormir em acampamentos junto com aí os seus subordinados, né, dentro da hierarquia do Estado espartano, né, ficavam um pouco ausentes aí das suas casas, das suas instituições, né, que eram controlados aí pelos éferos, que era um conselho de 5, que eram mudados de anos em ano em ano, né. Tinha também a Jerúsia, que eram os homens maiores de 60 anos, que eram responsáveis por fiscalizar a Assembleia, né, que era a apela dos cidadãos que se tornavam, né, direito de participar apenas espartanos maiores aí de 30 anos, né? E o Estado espartano vivia, né, tanto de forma autossuficiente, né? Não havia comércio aí com as outras cidades do Estado devido ao isolamento geográfico e também uma proibição da lei, né, de Licurgo, do próprio Estado espartano, né? Nesse sentido, Esparta vai se tornar uma civilização quase que autossuficiente, né, e movida principalmente para a guerra. Só que na aula de hoje nós vamos estudar a outra grande cidade-estado aí da Grécia do período arcaico e período clássico. O período arcaico que se inicia aí no século 8, né, ao século 6 a.C., né, e vamos estudar a cidade de hoje de Atenas, tá? Eu vou abrir aqui o meu livro digital, né, daqui a pouco para a gente iniciar aí o debate sobre Atenas. Primeiro vou mostrar a agenda de hoje, para vocês anotarem que nós vamos precisar usá-la na aula de exercício, tá? Ó, nessa semana nós vamos responder aí, né, o desenvolver e aplicar, não, desenvolver e aplicar da página 182 e 83, referentes ainda a Esparta, tá? E a questão 3 e 4 da 188 e 189, das atividades relacionadas à civilização ateniense, tá? A democracia e as suas instituições. E também uma realidade aumentada nova, que vai falar dessa vez de Atenas. Tem algumas questõezinhas para vocês resolverem no nosso objeto digital, então resolva que também é parte aí da revisão do conteúdo e também, né, da tarefa de casa, tá certo? Gente, vou abrir aqui meu livro digital para a gente dar continuidade.
Só ajeitar ele aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, vocês vão abri-lo aí, certo? Na página 183, tá? Onde tem Atenas. Na semana passada a gente viu Esparta e hoje a gente vai ver a cidade de Atenas, beleza? Atenas, ela tinha uma organização política e social um pouco diferente aí da civilização espartana. Ela vivia, né, ela se localizava na região da Ática, tá? Ela vai ser criada por volta do século X pelos jônios, né, população de origem jônica, tá? A região da Ática é uma região próxima ao mar Egeu, né, na região da Península Balcânica, né, e por conta da questão geográfica, né, de grandes montanhas, né, de algumas localidades de solos férteis e também, principalmente, da proximidade com o mar, né, Atenas também vai se voltar aí para a navegação, para o comércio marítimo e para a tentativa, inclusive, posteriormente, de dominar o comércio do mar Mediterrâneo, né, num futuro bem próximo que a gente vai falar aí sobre as guerras médicas, tá? O que acontece? A civilização ateniense ela vai se desenvolver um pouco diferente da sociedade espartana. Enquanto os espartanos se preocupavam excessivamente com a questão militar, né, e também com a questão organizacional, né, das tradições e tudo, se mantendo aí de forma eugênica, né, onde as crianças que nasciam com algum defeito elas eram deixadas de lado ou mortas pelo Estado, que é um absurdo a gente pensar isso nos dias de hoje, mas lá a civilização espartana vivia dessa forma. Em Atenas era diferente. O conhecimento era algo muito buscado, né, como a literatura, a astronomia, a filosofia, a escrita, né, e durante a formação da cidade-estado, entre o século X e o século VIII, onde vai iniciar o período arcaico, Atenas vai viver diversas fases políticas, né? E ela vai passar da monarquia, né, após a constituição dos gênios e o início aí da cidade-estado, até a democracia, evoluindo aí por diversas outras formas de governo, né, ou regimes políticos, como a aristocracia, que era o governo dos bem-nascidos, né, que tinha aí como principal classe social, que inclusive vai dirigir a democracia ateniense de forma majoritária, que é a classe dos eupátridas, né, que eram grandes proprietários de terra, descendentes aí daqueles que vão constituir a comunidade dos gênios, né, e são, segundo aí muitos historiadores, os fundadores das cidades-estado, né, e esse grupo social, ele organizava politicamente de início a cidade-estado. Inclusive, eles vão sobrepujar os poderes do rei, que era escolhido a partir de uma assembleia, né, popular, que vai com o tempo passar a ser chamada aí de eclésia, né, Assembleia do Povo, né. Só que antes da Assembleia da Eclésia existir, né, dois grandes conselhos administravam a cidade de Atenas, né. O Arcondado, né, que era um conselho escolhido aí entre os principais aristocratas da cidade, os grandes proprietários de terra, né, entre os eupátridas, tá? E, né, o Areópago, que era justamente, né, aquele relacionado com a questão da justiça, com a organização política, né, e em fiscalizar aí as instituições da cidade-estado, né? Esses dois grandes conselhos ou instituições, né, administravam a cidade de Atenas. Com o passar do tempo, né, a aristocracia vai passar a ser questionada, né, por esse motivo, porque a população vai começar a aumentar, né, do ponto de vista que os grandes proprietários de terra vão começar a ser pressionados pelas comunidades que vão crescendo em torno da cidade, né, pelas áreas rurais, né, que Atenas possuía. Lembrando que nem toda polis possuía, né, uma organização estritamente urbana, né, a maior parte delas, né, possuía tamanho variável e não vai se desenvolver tanto urbanisticamente como Atenas, né, tá bom? Então, a classe que administrava a cidade-estado de início era a classe dos bem-nascidos, os eupátridas, certo?
Com o passar do tempo, né, o critério de cidadania passa a ser mudado. Primeiro porque aquele que tinha uma pequena propriedade, que também era um homem livre, que também nasceu na região de Atenas, né, não tinha grandes propriedades, ele vai passar a se tornar cada vez mais uma pessoa endividada, pelas condições que vivia na época, por não ter como pagar aí os seus impostos e também, né, por conta da questão da herança. Às vezes o cara tinha uma pequena propriedadezinha, quando ele morria ele deixava para 2, 3 filhos, né, e aqueles 3 filhos não conseguiam dar conta de todos os problemas que possuía, né, porque em Atenas começou-se a plantar oliveira, começou-se a fazer vinhedos, né, e isso começou a prosperar. Aqueles que não conseguiam, né, suprir essas necessidades ou tornavam-se escravos por dívidas de outros senhores maiores, porque recebia dinheiro emprestado, não conseguia pagar, né, e para aquela dívida fosse saldada, ele tinha que se tornar um escravo, né, e com o passar do tempo o endividamento ficava tão grande que até mesmo as famílias passaram a se tornar escravos. Uma das opções que essa população entre o século VII, né, e o século VI teve foi justamente a colonização grega, né, que não vai acontecer apenas na cidade de Atenas, vai acontecer em outras cidades do estado, tá? Para a questão da Ásia Menor, para a região da Península Itálica, onde hoje é o Monte Palatino, onde vai se formar na região da Sicília, ali a Grécia, a Magna Grécia, né? E também a colônia de Bizâncio, ali na Ásia Menor, né? Na parte oriental, onde hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, né? E essa colonização ela acontecia de dois tipos. Uma para fundar colônias agrícolas, né? Para, inclusive, fazer a importação de gêneros agrícolas importantes, com necessidade aí que tinha para plantar, né? Assim vai aumentar também a população e também o número de escravos, que essas regiões muitas vezes eram dominadas pelos gregos, né? A quantidade de escravos vai aumentar na passagem do período arcaico para o período clássico, entre os séculos 6 e 5, né? Aí antes de Cristo, tá? E o outro tipo de colonização, que não era envolvendo aí a questão agrícola, era entrepostos comerciais que eram fundados em forma de cidade, né, no Mar Negro, na Ásia Menor, certo? E esse tipo de colônias recebeu o nome de empórios, né? Elas serviam, inclusive, para trazer gêneros que os gregos necessitavam, por exemplo, trigo, né? Haviam colônias que importavam junto com o comércio com o Oriente, né? Com outros povos, né? Como no Egito, né? Tinha uma colônia importante aí no Egito, próxima ao Egito, para levar inclusive cereais, né? Para a região, né? Como impostos também para a região de Atenas e de outras grandes cidades-estado, mas não estamos falando especificamente de Atenas, tá? O que acontece? Essas pessoas que vão adquirindo algum prestígio, né? Elas vão começar a pressionar a aristocracia de nascimento por elas terem nascido também na região da Ática, né? Porque a região da Ática vai se formar apenas uma cidade-estado só, que é a cidade de Atenas, certo? Vou passar aqui para a gente falar um pouco mais disso. Falar daqui a pouco da organização social. Enquanto outras localidades, né, vão formar, né, muitas cidades-estado, né, como na região do Peloponeso, que tem muitas cidades-estado, como Atenas, quer dizer, como Coríntio, como Esparta, como uma Messênia, em localidades onde tem mais de 12 cidades-estado, né, como na região onde existia Tebas, né, que era uma das grandes cidades-estado, assim como Atenas e Esparta. E elas não vão se desenvolver de forma igualitária, né, vai depender, a maior parte do tamanho, né, das cidades-estado, elas são variáveis. Existem localidades na Grécia que nem conseguiram, pela sua organização política, constituir uma cidade-estado, né, eram chamadas inclusive de etnos, né, que era como se fosse uma comunidade, mas essa comunidade não possuía, né, uma forma de organização política semelhante a uma cidade-estado, com uma acrópole, com uma ágora,
também com um espaço urbano bem definido e instituições bem delimitadas, certo? Por isso que nós estamos falando especificamente aí de Atenas e Esparta, tá? Então, aqui fala um pouco da organização política da cidade de Atenas, tá? Atenas era uma cidade que era organizada politicamente de início pelos pátrias, pela aristocracia, que derrubou a organização do rei, né, que vai se formar a partir do surgimento da comunidade gentílica, né? Aí os eupátrias vão passar a dominar as instituições, né? Só que a região que vivia nessas localidades, que ia crescendo, né, que ia ganhando algum prestígio, né, vai começar a questionar a autoridade, né, de nascimento dos eupátrias e as suas grandes propriedades de terra, né? E a partir daí, para tentar resolver esse impasse e que a Grécia e que Atenas não entrassem em uma guerra civil, que aconteceram 2 ou 3, certo? Inclusive, posteriormente, quando acontece a tirania. Então, o Solon e o Drácon, né, que são os grandes legisladores, eles vão tentar modificar a base da cidadania, para dar mais direitos, né, à divisão aí das tribos que vão constituir a cidade-estado, tá? O que acontece? O Solon vai proibir a escravidão por dívidas. Aqui, ele vai bem dizer aqui, ó. Mas é forma de Solon, se não me engano tem aqui. Pronto. As leis acronianas e as leis de Solon foram reformuladas, certo? O Solon vai reformular as leis por volta do século IV, né? Século 6 e 4, né? Aqui é o século 6, tá? Século 6. O Drácon no século 7 e o Solon no século 6, tá? Ainda no período arcaico. O que acontece? Ele vai acabar com a escravidão por dívidas, que impedia muitas vezes o grande proprietário de ter acesso a alguma coisa. Ele vai perdoar a dívida daqueles que tinham dívidas com os eupátridas, certo? E vai aumentar aí a possibilidade do cidadão de ter alguma cidadania com o passar do tempo. Ele vai dividir, né, a cidade de Atenas por distritos. Esses distritos vão passar, ou tribos vão passar a ser chamadas de demos, né, que aí é a palavra que dá origem à noção de povo, né, de comunidade, povo, né? E esses distritos, né, vão passar a fazer parte da cidadania a partir da sua renda, como se fosse um censo, né, a dividir a cidade por regiões e por censo, né, e vai criar também 2 assembleias, né, do conselho do Areópago, ele vai se transformar em 2 assembleias. A Eclésia, que é a Assembleia Popular, né, que vai agora ter em número de 400 participantes, tá, escolhido entre as populações que viviam nas comunidades, tribos, que eram chamados de gêneros, de demos, certo? Que eram inclusive distritos. É como se fosse o demos como se fossem os bairros, né, de Atenas, né? Por exemplo, o demos do Álvaro Way, certo? Que é um bairro, um distrito, certo? O demos da Parquelândia, certo? O demos ali do Jardim Iracema. Então, cada localidade dessa, né, que era um número de 10 em Atenas, né, tinham direito a participar aí, né, da Assembleia, da Eclésia, né, da Assembleia Popular, certo? E o arcondado, né, que ainda continuava existindo, né? Tá bom? O que acontece? Com o passar do tempo, né, a aristocracia ainda continuaria mandando na cidade, né? E as revoltas populares não vão parar, porque as reformas de Solon vão acabar com a escravidão por dívidas, mas não vai colocar, né, o privilégio dos eupátridas, né, de forma ameaçada. Pelo contrário, né, como quem tinha determinada renda podia participar, aí como critério de cidadania, tudo isso vai passar a ser questionado, tá? Aí Atenas vai passar pela tirania, né, que é através quando o poder é entregue por conta da guerra civil, né, que vai acontecer, e as revoltas populares, né, na mão do Pisístrato, que é o primeiro aí
a ser transformado em um tirano. A tirania é um governo com características absolutas, né, que vai acontecer primeiramente em Atenas, né, por volta do ano de 546 a.C., aqui, ó, tá? Só que geralmente esses governos que tinham características absolutas e tiranas, eles favoreciam de certa forma, né, através de um populismo, né, as classes populares, né? Vai distribuir terras às comunidades que eram pequenas proprietárias, né? Vai tentar retirar algum direito aí dos eupátridas, né? O que vai, de certa forma, criar um conflito entre o governo e a aristocracia, né? Só que o Pisístrato não vai conseguir, né, mesmo com a popularidade que tinha entre a população livre, mas pequena proprietária, né, e ainda com a cidadania muito pouca, né, conquistar aí direitos políticos. É somente com Clístenes, né, que vai governar Atenas depois dos governos tiranos, né, com o apoio das instituições, né, e vai transformar, né, como critério de cidadania todo aquele que fosse filho de pai e mãe ateniense, maior de 18 anos, do sexo masculino, cidadão. E isso era apenas 10% da população que vivia na região de Atenas, certo? Assim vai ser criada a primeira experiência de democracia da história, tá? Que vai acontecer somente na cidade de Atenas, tá? Quem era considerado cidadão? Para quem era considerado cidadão, a democracia era livre, né? Aqueles que participavam aí, né, da eclésia, né, tinham direitos a voto, tinham direito a participar das assembleias populares, mas não conseguiam os mesmos cargos nas magistraturas. Geralmente, os principais cargos, né, da administração da democracia ateniense ficavam continuando nas mãos, né, daqueles que eram filhos da aristocracia, tá, dos grandes proprietários, etc., né? É importante destacar que, assim, mais pessoas vão ter acesso, né, aí à democracia ateniense, de poder participar dela, né, como cidadão. Porém, para muitos, a democracia ela era excludente. Ela excluía mulheres, ela excluía crianças, excluía estrangeiros, que eram chamados de metecos, e eram responsáveis aí pelo artesanato, eram responsáveis aí pela questão do comércio, principalmente, né, e excluía também os escravos. Porém, há uma ressalva. A democracia ateniense era também escravista. Ela não existia sem a escravidão, né? Para que o cidadão se tornasse ocioso e pudesse se dedicar exclusivamente à vida pública e política, era necessária a escravidão existir para que o escravo pudesse fazer aquele trabalho duro, né? Pudesse realizar aí o sustento da classe dos cidadãos para que eles pudessem participar da vida política, certo? Apesar do escravo ser excluído da vida democrática, ele era imprescindível para a democracia existir, tá? Então, características da democracia ateniense, certo? Direta para quem era considerado cidadão, homem maior de 18 anos, certo? Com pais nascidos na cidade de Atenas, tá? Excludente, excluía mulheres, crianças, estrangeiros, que eram chamados de metecos, certo? E escravos. E escravista, porque dependia da escravidão para existir, porque o escravo trabalhava, fazia todo aquele trabalho, seja do ponto de vista na cidade ou no campo, produzindo alimentos, para que aquele corpo de cidadãos, né, e principalmente grandes proprietários, pudessem participar da vida pública política de forma, digamos assim, profissional, né, e ficar na ociosidade e ter essa como a sua única função, né, dentro da cidade, a organização coletiva da vida e do corpo dos cidadãos, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tá? Continue acompanhando o canal do CPM no YouTube. Olhem a agenda Edu, porque lá vão ter as diretrizes da semana, tá certo? Outra coisa importante a dizer é que no portal SAI as atividades vão ser reagendadas para vocês e a dos capítulos que estamos debatendo e possivelmente terminando, a gente vai abrir também para vocês responderem, tá? Não deixe de fazer, porque senão a nota de vocês pode cair aí de MA. Um grande abraço e até a próxima.